Queridos irmãos, boa noite. Quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Agradecer o convite para voltar à igreja de Torrelândia, especialmente na ocasião da celebração dos 64 anos de fundação da igreja, que inclusive é a minha idade também. Então, eu estou me sentindo parabenizado junto com o aniversário da igreja. Obrigado, reverendo Zé Alves, pelo convite. Como ele mesmo disse, eu sou pessoense, nasci aqui, embora tenha saído com 1 ano de idade, me criei em Pernambuco. Então, sempre fico meio dividido sobre a minha origem, né? Sou pessoense de nascimento, mas a minha formação e criação foi toda ali no Recife. Grato a Deus, então, por esse momento. Nós vamos abrir a sua palavra na primeira carta de Pedro, no capítulo 4. Eu queria falar sobre o tema do sofrimento nesta noite. Eu sei que é uma ocasião festiva, mas também é uma ocasião para pregarmos a palavra de Deus de acordo com a necessidade do povo de Deus. Eu creio que esse assunto é um assunto que merece sempre ser tratado, sobre como nós devemos encarar os sofrimentos aqui nessa vida. Vamos ler do verso 12 até o verso 19. Palavra de Pedro. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos, na medida que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem o Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio, sim, o pecador? Por isso também os que sofrem, segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, nós agradecemos a Tua palavra, o que ela nos revela sobre a natureza do sofrimento e de que maneira nós devemos encará-lo. Nessa noite em que nós te damos graças por mais 1 ano de existência dessa igreja, nós pedimos que tu nos fales através desse texto, porque nós sabemos que nos 64 anos, muitas pessoas sofridas, com angústias, tribulações, passaram por esses bancos e por esse púlpito. E nem sempre, Senhor, lidar com o sofrimento foi coisa fácil. Por isso, conhecendo a realidade humana, nós pedimos que nessa noite o Senhor nos instrua. Ore especialmente pelos que estão debaixo de grande dor, passando por dificuldades, que o Senhor os console, conforte, anime, com a esperança que esse texto nos dá. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, Pedro escreveu essa carta a cristãos que estavam espalhados por todo o Império Romano. Provavelmente a maior parte deles era de judeus convertidos ao cristianismo e que estavam passando por um momento difícil de perseguição. A essa altura ainda não é aquela famosa perseguição do Império Romano, que começa quando Nero condena os cristãos ou coloca a culpa nos cristãos por terem incendiado Roma. A história suspeita que foi o próprio Nero que tocou fogo em Roma porque ele queria construir uma cidade chamada Nerolândia ou Nerópolis. Mas para isso ele tinha que destruir Roma primeiro. Então, os planos de Nero parece que foram mais ou menos detectados e ele procurou alguém para culpar. E os cristãos seriam os mais prováveis responsáveis por esse tipo de coisa naquela época, segundo a imaginação popular. E aí então começam mais de 10 períodos de perseguição que vão até o século IV, quando Constantino declara finalmente o cristianismo como religião oficial do Império Romano. Mas antes disso, ser cristão significava estar sujeito a perseguições, a dificuldades na vida. Havia um preço a ser pago por ser cristão.
Então, quando Pedro escreve essa carta, embora essas perseguições bem conhecidas por parte do Império Romano não tinham ainda acontecido, inclusive Pedro vai morrer numa delas, mas havia outras fontes de perseguição. Primeiro, os próprios judeus. No livro de Atos, nós lemos das perseguições que os judeus incrédulos moveram contra o apóstolo Paulo e outros pregadores. Praticamente não havia uma única cidade onde Paulo pregou o evangelho, onde ele não foi recebido a pedradas ou expulso, ou houve motins, tumulto, foi preso várias vezes, e tudo isso provocado pelos judeus. Os judeus não acreditavam que Jesus era o Messias, criam que ele era um falso profeta, e faziam de tudo para eliminar o cristianismo no seu início. Mas além dos judeus, havia também os próprios pagãos. O cristão era uma pessoa muito estranha para eles. Primeiro, o cristão não chamaria o imperador de César, o imperador César, de Kyrios, ou Senhor, que era o termo que se usava para se dirigir ao imperador naquela época. E isso porque o imperador, a partir do imperador Augustus César, meu nome, né, vem daí, né, significa divino, mas não tem nada a ver comigo, né, absolutamente. A partir do Augustus César, o imperador é considerado como filho dos deuses, e um templo em homenagem ao imperador é erigido nas principais cidades das províncias romanas. A religião do culto ao imperador se torna a religião oficial, bem antes do apóstolo Paulo começar a pregar a palavra de Deus na região do Mar Mediterrâneo. Então, os cristãos não se curvariam diante do César para adorá-lo. Eles não queimariam incenso a César, não fariam sacrifícios e nem ofertas nos templos dedicados ao imperador. Para eles só havia um Kyrios, um Senhor, que era Jesus Cristo. E essa era a declaração mais fundamental do cristianismo: Jesus é Senhor. Então, para o pagão, aquilo era muito estranho, né? E já olhavam com suspeita para esse povo que não queria se sujeitar, aparentemente, à autoridade do imperador. É claro que os cristãos eram bons cidadãos. Lendo as cartas do Novo Testamento, nós vemos, como inclusive aqui na carta de Pedro, Pedro recomenda que eles sejam submissos às autoridades, que honrem o rei. Mas uma coisa é você honrar o rei, outra é você tratá-lo como Deus. Isso os cristãos não fariam. Respeitar as leis, sim, mas se curvar diante da estátua do imperador, eles não fariam isso. Então, eles já eram vistos com desconfiança pela população. Além disso, os cristãos não participavam nos festivais que eram muito comuns naquela época, em homenagem aos deuses. Havia muitos deuses naquela época, mas muitos deuses mesmos. Havia os deuses da mitologia grega, que foram popularizados pelos escritos de Homero, a Odisseia, a Ilíada. Havia os deuses das religiões de mistério, que vieram importadas da Frísia. Havia os deuses da religião egípcia, a própria religião pagã da região ali da Palestina. Então, deuses não faltavam. Inclusive, há um episódio famoso no livro de Atos, quando Paulo chega na cidade de Atenas, que era a capital do conhecimento e da filosofia, ele fica impressionado com a quantidade de altares que havia a deuses. Inclusive, tinha um ao Deus desconhecido, que ele usa como ponte para pregar o evangelho. Então, era um mundo cheio de deuses. Mas os cristãos só tinham um Deus. E, inclusive, tem uma carta de um escritor romano, dirigido ao imperador, aí por volta do século II ou III, se não me engano é Suetônio, que ele reclama ao imperador, aliás, ele falando para o imperador, se queixando do fato de que os cristãos, eles cuidavam não somente dos próprios órfãos, mas também até dos órfãos dos pagãos. E ele dizia: como é que esses ateus fazem isso e nós não fazemos? Então os cristãos eram chamados de ateus porque numa terra onde tem muitos deuses, quem tem um só é ateu, né? Então eles eram conhecidos por serem ateus, eles não criam nos deuses, nas religiões populares, e portanto eles também não participavam dos festivais, das procissões, das festas em honraria esses deuses que eram tão próprias e tão comuns na época do apóstolo Paulo, né? No primeiro século, na verdade. Além disso, havia uma história de que os cristãos era uma sociedade secreta que aos domingos se fechava em algum lugar para comer a carne e beber o sangue de alguém.
não é? Então eles eram, havia inclusive acusações de canibalismo, eles eram comedores de carne humana. Era assim que eles interpretavam a celebração da ceia do Senhor, não é? Os cristãos se fechavam para comer o pão e beber o vinho, que era a carne e o sangue de Cristo. Então os pagãos achavam que aquilo ali era um ato de canibalismo. Então o cenário estava armado para toda sorte de perseguição, era um povo estranho. Os cristãos no primeiro século eram realmente um povo estranho. Não como hoje, que está na moda, né? Todo mundo quer ser crente, evangélico, né? Isso é muito popular. Mas naquela época, ser cristão significaria pagar um preço. Então, o cristão estava sujeito a ser perseguido, a ser acusado falsamente, caluniado, receber xingamento, falsas acusações, às vezes ser assediado pela polícia local, com base em denúncia dos pagãos ou dos judeus, ser preso, ter os seus bens arrestados, ser separado da sua família, em alguns casos até morte, como foi o caso de Estevão, lá em Atos capítulo 7, nós lemos do seu apedrejamento. Então, os cristãos no primeiro século sabiam que fazia parte da vida cristã o sofrimento. Então, quando eles se tornavam cristãos, eles sabiam que estavam se tornando membros de uma religião onde o sofrimento era visto como natural e inevitável aqui nesse mundo. Então, eles já entravam sabendo disso, já se tornavam cristãos, não buscando prosperidade, buscando um marido, buscando um casamento, buscando um emprego, um carro do ano ou qualquer outra coisa, como muitos fazem hoje, mas eles se tornavam cristãos por conta do amor a Jesus Cristo e sabendo que isso poderia custar a sua liberdade pessoal e a perda de todos os seus bens. Por isso que o Novo Testamento é cheio de orientações dos seus autores com respeito ao sofrimento. Praticamente não há nenhuma carta do Novo Testamento que de alguma forma não traga alguma palavra de consolo, alguma orientação. O próprio Senhor Jesus falou muito a respeito disso, inclusive advertindo os discípulos dos tempos de perseguição que haveriam de vir. E o que Pedro está fazendo aqui nessa carta, esse é um dos objetivos pelos quais ele a escreveu. Aqui ele está dando orientações aos cristãos sobre como eles deveriam encarar os sofrimentos advindos da perseguição que eles estavam enfrentando em todas as províncias do Império Romano. Deixe-me fazer mais duas observações antes de entrar na explicação do texto. O fato de que os sofrimentos que são tratados aqui são os sofrimentos por causa de Cristo. Pedro está falando para comunidades que estavam sofrendo porque eram cristãs, estavam sendo perseguidos por amor a Cristo. Então, embora seja esse a audiência primeira da carta, isso não significa que os princípios que Pedro colocou aqui não possam ser aplicados a sofrimentos que vêm aos cristãos e que não são necessariamente por conta da sua fé. Cristãos adoecem, cristãos veem seus entes queridos vítimas de doenças terminais, cristãos perdem o seu emprego, eles têm a sua empresa falida, eles sofrem financeiramente, eles têm problemas relacionais e todo tipo de sofrimento que é comum à raça humana. O cristão não está isento disso. Ele não está isento. Ser cristão não é uma imunidade. Deus não nos dá uma imunidade aos males que acometem esse mundo quando nós nos tornamos cristãos. O fato de que somos seus filhos, nós vamos ver, pode significar exatamente o contrário. Pedro vai dizer isso aqui. O fato de sermos filhos de Deus pode até significar que você vai sofrer muito mais nesse mundo do que se você não fosse. Então, essa é a minha primeira observação, para dizer que esse texto ele tem aplicação para nós hoje que estamos sofrendo, embora não necessariamente porque estamos sendo perseguidos. Até porque no Brasil, por enquanto, nós não temos a menor ideia do que é a perseguição contra o cristianismo. Existe uma perseguição simbólica, que é feita na mídia, é feita através da tentativa de passar algumas leis ou de represar ou reprimir manifestações cristãs na arena pública, mas isso não é nada com o que havia no século I em termos de perseguição contra os cristãos e está havendo hoje em muitos países no mundo. O cristianismo é a religião mais perseguida do mundo hoje. Ela é a religião mais perseguida. O número de mártires, de pessoas que morrem pelo cristianismo, é estimado por essas organizações que falam de liberdade religiosa entre 80 a 100 mil pessoas por ano.
que são mortas por conta da fé em Cristo, em países muçulmanos, países de regime comunista e em outros locais onde o cristianismo é banido também. A minha segunda observação é que esses sofrimentos aqui, a que Pedro se refere, eles não são sofrimentos, ele não está falando aqui do sofrimento que vem ao cristão como resultado de uma escolha errada que o cristão fez. Porque vamos admitir, boa parte dos sofrimentos que nós passamos na vida é por conta das nossas escolhas erradas, decisões erradas, atos errados que nós cometemos. Fazemos bobagem, seguimos pelo caminho que não devíamos seguir. Dizemos o que não devíamos dizer. Compramos briga com quem não deveríamos comprar. E o resultado é dor, é sofrimento. Pedro não está escrevendo aqui para cristãos que estão sofrendo como resultado dos seus próprios pecados. Mas isso também não quer dizer que se você está sofrendo hoje por conta de decisões erradas que você tomou, relacionamentos errados que você escolheu, caminhos errados que você tomou, isso não significa que você não possa ter consolo aqui, uma vez que a palavra de Deus é muito clara em dizer que quando o seu filho ou filha errados se arrependem, com o coração quebrantado, compungido e contrito, Deus é generoso, Deus é rico em misericórdia e Ele sempre pode estender a sua mão e nos restaurar. E Ele pode nos livrar das consequências dos nossos erros. Nem sempre Ele faz isso, mas Ele pode nos livrar das consequências dos nossos erros e aliviar dessa forma o sofrimento. O que eu quero dizer, em outras palavras, é que o texto se aplica a todo mundo, muito embora a sua audiência original tenha sido para cristãos perseguidos. Muito bem. O que é que Pedro ensina para aqueles irmãos? São 6 pontos aqui. 6 pontos. Nós queremos ver cada um deles. Vamos começar no verso 12, onde Pedro traz a primeira orientação. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. A primeira orientação de Pedro é: não estranhe quando o sofrimento bater na sua porta. Não estranhe. Não ache que está acontecendo alguma coisa extraordinária. Essa advertência de Pedro é muito necessária, porque é natural para o cristão raciocinar da seguinte maneira: Deus me elegeu antes da fundação do mundo. Cristo morreu pelos meus pecados. Deus me deu o Espírito Santo. Ele me deu a vida eterna. Eu vou participar da ressurreição dos mortos. Eu morarei com Cristo eternamente nos céus. Eu sou uma pessoa muito especial para Deus. Por que é que eu estou sofrendo? Por que que isso então está acontecendo comigo? Por que essa dor, essa angústia que eu estou vivendo aqui nesse mundo, se eu sou tão especial para Deus? Por isso que Pedro já começa dizendo: não estranhe o sofrimento. Não está acontecendo nada extraordinário. O sofrimento faz parte da vida do salvo aqui nesse mundo. Faz parte da vida do eleito de Deus, daquele que foi chamado, regenerado, perdoado dos seus pecados, tem certeza da salvação. Como eu disse, isso não significa uma imunidade aos sofrimentos, por isso não estranhe. Por que que os crentes estranham quando o sofrimento chega? Vou dar 2 motivos. Primeiro, porque eles têm essa ideia, que é muito difundida nos Estados Unidos e chegou no Brasil, de que Deus existe para nos fazer feliz. A razão da existência de Deus, do Evangelho e da Igreja, é me fazer feliz, me fazer confortável, resolver os meus problemas e fazer me sentir bem. Então, essa perspectiva, se você tem essa perspectiva de que Deus existe para lhe fazer feliz, e que o alvo maior de Deus nessa vida é trazer plena felicidade a você e satisfazer todos os seus desejos, é claro que quando o sofrimento chegar na sua porta, você vai estranhar. O que está acontecendo? Não foi isso que me ensinaram, não foi isso que eu aprendi. Eu pensei que ser crente seria uma bênção. Aqui nesse mundo eu teria alguns privilégios, eu não passaria por determinadas tribulações e determinados problemas. Então essa é a primeira razão pela qual muitos cristãos, quando o sofrimento bate na porta, eles estranham. E alguns estranham a ponto de abandonar o cristianismo. Não são poucos os casos de pessoas que deixaram de ser crente porque Deus tirou o marido, porque Deus tirou o filho, porque teve um câncer, porque teve uma doença terminal, porque nasceu um filho com deficiência mental. Diz: Deus, por que o Senhor fez isso comigo? O Senhor acabou com minha vida.
Ele está partindo do pressuposto que o alvo de Deus era lhe dar a melhor vida possível. Mas não é isso que a Bíblia nos ensina. Não é isso. Inclusive, o próprio caminho de redenção da raça humana é através do sofrimento do amado Filho de Deus. Do amado Filho de Deus. O caminho da nossa redenção é um caminho de dor, é um caminho de cruz. Ora, se Deus tratou o seu próprio Filho dessa forma, entregando-o na mão dos pecadores para morrer aquela morte sangrenta na cruz, muito mais Ele fará isso conosco, vendo Ele que isso é necessário. Segunda razão pela qual os crentes se surpreendem quando o sofrimento chega, é a famigerada teologia da prosperidade, que é pregada nas igrejas neopentecostais, do tipo assim: se você dizimar fielmente, se você fizer campanha, se você fizer sacrifício, se você fizer voto, se você plantar uma semente, Deus vai lhe dar em dobro, Deus vai lhe dar muito mais, Deus vai lhe recompensar e você vai ser feliz. Então a pessoa é ensinada pela teologia da prosperidade que o alvo de Deus é lhe recompensar pela sua fidelidade, pelo seu esforço e pela sua dedicação. Que quanto mais você investe no reino de Deus financeiramente, mais Deus vai lhe dar de volta em termos de bens, de desejos, de anseios, de cumprimento de propósito que você tenha na sua vida. Só que, é claro, isso aí não tem a menor fundamentação. Deus nos abençoa financeiramente, isso é verdade. Mas se você olhar para o mundo, você vai ver que com frequência tem muito ímpio, ateu e imoral, que é extremamente rico. Tem riquezas e tem saúde, vive até os 100 anos de idade, tem propriedades, né? E até não vai nem preso, né, por muitas das coisas que ele faz, enquanto que crentes que são fiéis, contribuíram a vida toda, estão padecendo para ganhar a vida vendendo pastel na feira, com dificuldade. São homens e mulheres íntegros, fiéis a Deus. Fiéis a Deus. Então, a pessoa que foi instruída nisso, na teologia da prosperidade, que Deus quer que você seja próspero, feliz, rico, bonito, casado, que tenha um carro, tenha um apartamento, seu próprio negócio, quando nada disso funciona, quando depois de ter ido para essas igrejas e ter gastado o último centavo investindo nessas promessas vãs, então ele pergunta, ele se decepciona. Há um livro escrito pelo Dr. Paulo Romero, que é um pastor da Assembleia de Deus. O título dele foi a tese de doutorado dele. O título é Decepcionados com a Graça. É uma pesquisa de campo que ele fez entre desigrejados, ou seja, gente que era membro de igrejas evangélicas neopentecostais, que pregava a teologia da prosperidade, e que ficaram profundamente decepcionados porque essas promessas não aconteciam, e eles simplesmente abandonaram as igrejas, e toda a igreja achando que são todas iguais. São os desigrejados. E o título do livro é Decepcionados com a Graça, porque a igreja que ele pesquisou foi a Igreja Mundial, foi a Igreja da Graça, do R.R. Soares, não é? Eu esqueço o nome agora completo. É essa daí. Então, está aqui a primeira orientação de Pedro. Não estranhe quando o sofrimento chegar na sua porta. Não tem nada extraordinário acontecendo. Não é que Deus está com raiva de você, não é que você perdeu a salvação, não é que Deus está resolvido a castigar você, tirando tudo que você tem. Nada disso. O que acontece é que Deus está purificando você. Veja o termo que Pedro usa aqui no verso 12. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos. A palavra que é usada aqui para provar, o verbo provar, é o mesmo verbo que é usado na língua grega para purificação de metais, para depuração, por exemplo, do ouro. Como é que o ouro era e é depurado? Ele é submetido o ouro bruto, recolhido da rocha, de onde ele vem, ele é submetido a uma alta temperatura, aquela pedra, e o ponto de derretimento do ouro é diferente do ponto de derretimento dos outros minerais que estão agregados ali naquela rocha. Então, o ouro derrete primeiro. E aí, então, o fogo separa o ouro dos materiais impuros. Essa é a figura que Pedro está dizendo aqui. O sofrimento vem como uma fornalha para depurar a sua fé, para separar a sua fé, que é mais preciosa do que o ouro, é o que Pedro diz aqui no capítulo 1 dessa carta. A sua fé, que é mais preciosa do que o ouro, ele é depurada, purificada através do sofrimento.
Por isso, não estranhe quando Deus acende a fornalha, porque o alvo dela é provar, ou seja, depurar a sua fé. Não está acontecendo nada de extraordinário. Esse é o método normal de Deus agir com o seu povo. É assim que Ele nos faz crescer. É assim que Ele nos mantém crentes, é separando a nossa fé de ideias erradas. E como é que Ele faz isso? Pelo sofrimento. É o fogo do sofrimento que nos ensina a boa doutrina. É o fogo do sofrimento que nos ensina a verdade a respeito de Deus, a verdade a respeito de nós mesmos, que desapega o nosso coração das coisas desse mundo. Portanto, não estranhe quando o sofrimento chegar na sua vida. Não coloque a culpa em Deus, não fique com raiva de Deus e não se ire contra Ele, como se você não entendesse os propósitos de Deus. Na verdade, os propósitos de Deus são muito acima dos nossos. E antes de você ficar com raiva de Deus, você deveria tentar entendê-lo, o que nem sempre nos é dado. Segunda orientação de Pedro está aí no verso 13. Está em contraste com a primeira. Pelo contrário, ou seja, em vez de vocês ficarem surpresos, e irados e frustrados com o sofrimento, pelo contrário, alegrai-vos, na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Pedro parece até que é insensível. Ele está dizendo aqui, assim, em vez de você ficar surpreso, frustrado com o sofrimento, você deve se alegrar com o sofrimento. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente diz a uma pessoa que está sendo perseguida, como Pedro está dizendo aqui, está sendo perseguida, está sofrendo por conta da fé em Cristo, ou está sofrendo por uma calamidade, ou um desastre, ou um mal? Como é que a gente diz a essa pessoa que, em vez de ficar resmungando, revoltada contra Deus, desanimada, perder o sentido da vida, na verdade ela deve se alegrar? A resposta é: explica para aquela pessoa, é o que Pedro faz aqui, o porquê Deus deixa o sofrimento chegar na sua porta. E a explicação que ele dá aqui no verso 1 da nossa passagem, que é o verso 12, a explicação foi que o sofrimento ele depura a fé. Aqui ele dá outra explicação. É que o sofrimento nos faz participantes do sofrimento de Cristo e mais tarde da glória dele. Como ele diz aqui, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo. O nosso Salvador sofreu muito mais do que nós. Muito mais do que nós. Ele é chamado de homem de dores pelo profeta Isaías, no capítulo 52, capítulo 53. Ele sabe o que é sofrer. E ele experimentou na sua alma e no seu corpo a agonia do sofrimento. Ele experimentou o inferno na sua alma. Ele bebeu até a última gota do cálice da ira de Deus sobre ele, para com isso pagar os nossos pecados, para que nós pudéssemos ser aceitos por Deus como seus filhos. Os sofrimentos que nós passamos nesse mundo, por amor a Cristo, nos tornam coparticipantes dos sofrimentos de Cristo. Não é que os nossos sofrimentos têm poder redentor, mas eles são semelhantes aos sofrimentos de Cristo. Eles vêm mostrando que nós nos identificamos com o nosso Salvador. O nosso Salvador é um homem de dores. Por que você acha que seria diferente com você? Então, esses sofrimentos por conta de Cristo, eles mostram que nós estamos ligados a Ele. Sofremos por Cristo, significa que só acontece isso porque nós estamos participando dos sofrimentos dele. Isso é participar dos sofrimentos de Cristo. Mas aqui é que vem o conforto. Cristo não só sofreu, depois de ter sofrido, ele ressuscitou dos mortos, e ele subiu aos céus, e ele foi exaltado à direita de Deus, recebendo toda a glória, honra e poder e autoridade nos céus e na terra. O raciocínio de Pedro é: se nós aqui sofremos por amor a Cristo, significa que nós estamos unidos a Ele. Se nós estamos unidos no sofrimento, nós também estaremos unidos na glória. Na glória. Veja como ele diz aí no final do verso 13: para que também na revelação da sua glória vos alegreis exultando. Quando Cristo vier em glória, então finalmente o sofrimento deixará de existir. E nós nos alegraremos com Cristo e participaremos da glória de Cristo. Esse é o conforto que Pedro apresenta aos seus leitores sofredores. Você pode dizer: mas isso aqui é uma esperança futura. Sim, na verdade,
Sempre a esperança ou o conforto que nos é dado na Bíblia olha para o futuro. Olha para o futuro. Sempre o consolo para o cristão é esse. Você está sofrendo aqui agora, mas você está sofrendo porque você é de Cristo. Você está sofrendo para você crescer. Você está sofrendo para depurar a sua fé. Então, Deus pode trazer algum alívio aqui nesse mundo. Ele pode trazer algum conforto para nós aqui nesse mundo. Mas o verdadeiro descanso, a verdadeira pausa, a verdadeira alívio que nós teremos é só na vinda de Cristo. A nossa esperança é escatológica. Aliás, essa realidade foi muito bem compreendida pelo famoso Karl Marx, aquele ateu que é pai, ele é pai espírito intelectual do comunismo, não é, que todo mundo conhece muito bem as ideias marxistas. Marx entendeu isso muito bem numa frase que ele disse assim, que a religião é o ópio do povo. Quando ele falava religião, ele queria dizer o cristianismo. Em que sentido ele estava dizendo isso? Ele diz assim: o cristianismo ensina as pessoas a buscar o reino futuro. Isso faz com que elas não participem do mundo agora. Por isso elas se deixam explorar, deixam ser oprimidas. Por isso os poderosos dominam sobre os pobres. Porque o pobre que é crente vai dizer o seguinte: pode levar tudo que você quiser, porque eu tenho um tesouro guardado no céu. E como Marx queria que a sociedade, os pobres, os oprimidos, pegassem armas, se revoltassem, tomassem o poder e tudo mais, ele percebeu que a maior dificuldade para isso era o cristianismo. Porque o cristianismo dizia para os cristãos: se bater na tua face direita, dá a esquerda. Se alguém quiser levar a túnica, dá a capa também. Lembre que você não acumule para você tesouros na terra, porque o seu tesouro, na verdade, está no céu. Os tesouros aqui vão ser corroídos pela traça, pela ferrugem, e os ladrões vão minar e vão entrar na sua casa e vão roubar. Mas o tesouro verdadeiro está nos céus. Então, esse sempre foi o conforto para o cristão. Não é que Deus, como eu disse, Deus não nos conforta aqui. E graças a Deus que Ele faz isso, não é, irmão? Irmãos, às vezes as pessoas perguntam: por que há tanto sofrimento no mundo? Acabamos de ver o desastre da represa, mais uma em Minas, não é? Que rompeu. Por que tanto sofrimento no mundo? Considerando os nossos pecados, considerada a maldade do ser humano, considerando o fato da humanidade ter virado as costas para Deus, desde que ela foi criada no Jardim do Éden, através do seu primeiro representante, que foi Adão, a pergunta não é: por que há tanto sofrimento no mundo? A pergunta é: por que ainda há felicidade no mundo? Por que ainda há pessoas que passam bem, que têm saúde, que têm momentos de alegria? Porque do ponto de vista espiritual não era para ter nada disso. Todos pecaram, carecem da glória de Deus, não há quem entenda, não há nenhum sequer. O nosso merecimento é só angústia, dor e sofrimento e perdição eterna. Entretanto, Deus, na sua misericórdia, Ele ainda alivia a nossa sorte, permitindo que haja tranquilidade, períodos de paz, períodos como esse no Brasil, onde a igreja pode crescer sem perseguição. Não é isso que está acontecendo na África, por exemplo. Mas Deus traz esses refrigérios assim, na sua misericórdia. Mas a nossa esperança, ela é futura. Os primeiros cristãos sabiam que aqui nesse mundo a vida era a vida de sofrimento, de dor, de angústia, de frustrações. Mas a expectativa deles era a vinda do Senhor Jesus. Talvez seja por isso que a esperança da vinda de Cristo no Novo Testamento é tão acentuada. Eu creio que essa esperança ela fica mais acentuada quando os crentes sofrem. Que aí eles dizem: vem, Senhor Jesus. Mas quando tudo está bem, Senhor Jesus, não vem agora, porque eu vou casar semana que vem. Não quero que o Senhor venha agora, não. Meu casamento é semana que vem. Só pode vir depois. Não é? Quando as coisas vão bem, ninguém quer que Jesus venha. Mas o sofrimento está aí exatamente para isso, para que você diga: Maranata, vem, Senhor Jesus, porque realmente esse mundo é um vale de lágrimas. É um vale de lágrimas. Terceira orientação de Paulo, verso 14. Pedro, obrigado. Verso 14: se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Aqui Pedro introduz uma terceira explicação.
A primeira foi: o sofrimento vem para depurar a sua fé. Segundo, o sofrimento vem como uma lembrança de que se você sofre com Cristo aqui, você vai participar da glória vindoura com Ele. A terceira explicação que ele dá, está no verso 14, é que o sofrer pelo nome de Cristo é uma prova de que nós somos bem-aventurados e que o Espírito Santo de fato está sobre nós. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Como eu disse, a essa altura, o sofrimento era mais decorrente por conta das injúrias. Perseguição violenta mesmo começaria poucos anos depois dessa carta aqui. Mas nessa altura já havia perseguição do tipo de produzir grande dor e sofrimento nos cristãos. E uma das formas que os pagãos usavam para infligir sofrimento nos cristãos é através da injúria. A injúria é uma calúnia, são nomes ou são palavras ofensivas, abusivas, que são dirigidas contra uma pessoa. E palavras têm um poder muito grande, elas esmagam ossos, quebram reputações, assassinam caráter, destroem uma pessoa por dentro. Palavras têm o poder de fazer isso, e os pagãos sabiam muito bem como fazer isso com os cristãos, a ponto de causar todo esse sofrimento na vida deles. Pedro diz, aqui no verso 14, que se eles estão sendo injuriados pelo nome de Cristo, ou seja, se eles estavam sofrendo abuso verbal dos pagãos pelo fato de serem servos de Jesus Cristo, e essas injúrias provavelmente era porque os pagãos não entendiam o comportamento dos cristãos, de viver uma vida santa, uma vida reta, amar os inimigos, servir somente a Deus, como eu expliquei, não se curvar diante do imperador. Tudo isso provocava uma reação na sociedade pagã. Então eles injuriavam os cristãos. Pedro diz, se isso está acontecendo, verso 14, na verdade vocês são bem-aventurados. Eles estão dizendo que vocês são malditos, mas eu digo que vocês são benditos. Vocês são bem-aventurados, não é o que os pagãos estão dizendo. Deus olha para vocês e não vê vocês da forma como os seus vizinhos estão injuriando vocês. Na verdade, vocês são benditos de Deus, vocês são bem-aventurados, vocês são felizes. Por quê? E aí vem a explicação. Porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. O Espírito da glória e de Deus é uma referência ao Espírito Santo. Ele é o Espírito da glória e o Espírito de Deus. O que é que Pedro tem em mente aqui? Talvez ele tenha em mente, pensando aqui, especialmente no verbo usado aqui, sobre vós repousa o Espírito da glória. Isso imediatamente nos remete ao Antigo Testamento, quando a nuvem da glória, que representava a presença de Deus, ela descia e pousava sobre o tabernáculo e depois sobre o templo, a ponto de que os sacerdotes não podiam entrar para ministrar, porque o Espírito da glória de Deus, a nuvem santa, a Shekinah, ela havia descido sobre o tabernáculo, a própria presença de Deus estava ali. Mais adiante, lá no seu batismo, nós vemos Jesus passando por uma experiência semelhante, como que dizendo, eu sou o templo. O texto nos diz que quando Jesus foi batizado, o Espírito de Deus repousou sobre ele na forma de uma pomba. É o mesmo verbo que é usado aqui. O Espírito de Deus repousou sobre Jesus por ocasião do seu batismo e o encheu para que ele pudesse realizar o ministério que Deus lhe havia dado. O que Pedro está dizendo aqui é o seguinte: o fato de vocês estarem sofrendo pelo nome de Cristo é uma prova de que o Espírito de Deus, aquele mesmo Espírito que veio sobre Jesus Cristo no seu batismo, simbolizado na antiga aliança pela nuvem da glória, que indicava a presença de Deus, esse mesmo Espírito está em vocês, ele repousa sobre vocês. Gente, isso aqui é isso que é avivamento. Quando a gente fala em avivamento, a gente tem em mente uma presença e uma atuação do Espírito Santo tão extraordinária que coisas fantásticas acontecem. Milhares de conversões, mudança de sociedades. A história dos avivamentos está aí para nos mostrar isso. Mas tem um detalhe a respeito dos avivamentos que a gente não gosta muito de pregar. É que todo verdadeiro avivamento provocou perseguição para os verdadeiros cristãos. Essa parte do avivamento ninguém quer. A gente quer sinais, prodígios, maravilhas,
sobrenatural, glória, sapatinho de fogo, retetê de Jeová, todas essas coisas, mas de que é isso? Mas agora, Pedro está dizendo que se o Espírito da glória de Deus repousa sobre você, os seus vizinhos vão lhe injuriar. Eles vão injuriar você. Eles vão dizer coisas contra você. Você vai ser perseguido. Você vai ser perseguido. Isso ninguém quer, né? Quando a gente fala em avivamento, ninguém quer isso aqui. A gente só quer a glória. Cruz, não queremos. Mas pode saber disso. Por isso que a igreja é perseguida, porque ela é o templo do Espírito Santo que habita nela, que está sobre ela. E como resultado, o mundo se levanta para persegui-la. Terceiro argumento de Pedro: veja as perseguições como uma prova de que o Espírito da glória de Deus repousa sobre você. Por isso você é bem-aventurado, porque isso significa a sua redenção, significa a sua salvação e a plenitude que você tanto anseia e deseja da parte de Deus. No verso 15, Pedro faz, 15 e 16, ele faz uma ressalva muito importante, porque até essa altura, pode ser que os leitores de Pedro estavam pensando que ele se referia a todo tipo de sofrimento. Então Pedro diz no verso 15: não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ladrão, malfeitor, ou como quem se intromete no negócio dos outros. Então, é como se ele dissesse: se você vai ter que sofrer, sofra por conta de Cristo, por amor a Cristo. Não sofra por ser um assassino, ladrão ou malfeitor. Assassino, ladrão e malfeitor eram pessoas que cometiam crimes que eram punidos pela lei no Império Romano. Então, o assassino, ele seria preso, seria processado, se não fosse cidadão romano, execução sumária, crucificado geralmente. Se fosse cidadão romano, ele podia optar por morrer degolado, não é? Era opção melhor do que morrer crucificado, era melhor. Tinha chance de defender-se, inclusive, diante de César. Mas o assassino, ou ladrão, ou malfeitor, que é uma palavra mais genérica, eram enquadrados pela lei e eles haveriam de sofrer muito, iriam para a cadeia e haveriam de caminhar no corredor da morte para serem executados, decapitados, crucificados, dependendo da nacionalidade e do nível de crime que ele cometesse. O que Pedro está dizendo é: se você vai sofrer, não sofra por ser um malfeitor, um delinquente, por fazer atos errados, por ser um ladrão, por ser uma pessoa desonesta. Não sofra por isso. Isso não é digno do cristão. O cristão não deve sofrer por isso aí. De ser uma pessoa que faz malfeitos. Não faça isso. Eu sei que você viu essa lista aqui e no coração você está dizendo assim: pastor, eu estou livre aqui, porque eu não sou assassino, não sou ladrão ou malfeitor. Mas veja que veja que a passagem não termina aí, não é? Ou como quem se mete nos negócios dos outros. Pense num povinho que se mete na vida dos outros, os evangélicos. Evangélico tem opinião sobre tudo na vida dos outros, não é verdade? Na rede social, no Facebook, fica lá dando indireta, se metendo na vida dos outros, tem opinião sobre tudo. E depois, quando vem a rebordosa, quando o pessoal vem de lá para cá, aí ele vai para o pastor: pastor, eu estou sendo perseguida. Por quê? Estou sendo perseguida por Cristo. Por quê? Porque eu digo a verdade, pastor. Não, você não está sendo perseguida porque diz a verdade. Você diz a verdade, não diz a verdade em amor. Você usa a verdade para condenar os outros, para se justificar com um moralismo religioso e estéril, e crítico, e cheio de juízo contra os outros. O Facebook está cheio disso. Cheio disso. Gente que usa redes sociais para isso, quando não faz pessoalmente. De vez em quando aparece um membro da igreja lá dizendo: pastor, eu queria marcar um gabinete. Vamos lá, irmão. Pastor, eu quero dizer para o senhor que eu queria que o senhor orasse por mim, porque eu perdi o emprego. E perdeu o emprego, irmão? Perdi. Você não está empregado na loja de fulano de tal, que é membro aqui da igreja? Mas eu creio que foi perseguição, pastor, porque eu sou muito crente, perseguição por isso. Tá bom, pastor, vamos orar aqui. Depois pego o telefone e ligo para o irmão: você demitiu fulano? Esse pastor era o pior empregado que eu tinha, pastor. O cara chegava atrasado, passava o dia no WhatsApp,
queria fazer reunião de oração durante o tempo de trabalho, o tempo todo, queria converter todo mundo, não fazia parte do trabalho dele, criava confusão, batia a boca com o espírito que tem lá, ficava maior discussão, abaixaria o nível lá e tudo mais. Não tinha condição, é o pior empregado que eu tinha. Eu conheço empresários crentes que depois de algumas experiências, eles têm como política da empresa não contratar evangélico. Não contrata evangélico. Regra muito boa, nunca contrate quem você não pode demitir. Nunca contrate quem você não pode demitir, porque vai lhe dar problemas. Aí vem, mas meu irmão em Cristo fez isso comigo, né? É meu irmão, que falta de amor, falta de caridade. O cara é irresponsável, ainda vai lá no gabinete pedir oração para o pastor. Então, meu irmão, não sofra, né? Não pense essa tendência do cristão de se martirizar, né? De se apresentar como vítima de perseguição, porque eu sou crente e tudo mais. Não, Pedro conhecia isso, né? Ele diz assim, não sofra por conta desse tipo de coisa, não é desse sofrimento que eu estou falando aqui, não. Mas, verso 16. Se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes glorifique a Deus com esse nome. Se você está sofrendo por ser cristão, não tenha vergonha disso. Ouviu, jovem? Você que está lá na universidade, onde seus amigos lhe chamam para sair, para beber, para fumar maconha, ou para uma noitada, para transar com as meninas. Eu sei que se você disser não, os seus colegas vão zombar de você, vão fazer bullying com você, e você vai ser o alvo de escárnio e de chacota da classe. Mas se você está sofrendo por causa de Cristo, não se envergonhe disso. Você, moça, não se envergonhe de dizer, eu sou virgem, e quero casar virgem, não vou me dar para namorado. E as amiguinhas vêm em cima, vem mesmo fazer bullying. Tu tem 16 anos e ainda é virgem? Elas vêm em cima, vão fazer bullying mesmo, vai ser motivo de chacota. Não se envergonhe disso, de sofrer pelo nome de Cristo, de sofrer pela verdade do Evangelho. Antes diga a Deus, eu te dou graças e glória, porque eu posso sofrer por conta de Jesus Cristo, pela minha lealdade a Jesus Cristo. É assim que o cristão deveria ver o sofrimento. Mas hoje em dia, fica todo mundo com vergonha de ser crente, com vergonha de assumir a sua identidade em Cristo Jesus, exatamente para evitar o sofrimento, exatamente por conta dessa tendência da nossa sociedade, onde sofrimento é visto como uma coisa que atrapalha o meu progresso. Eu tenho que me livrar do sofrimento de qualquer jeito. Aí tome remédio, tome isso, tome aquilo, tome ficar quieto, tome ficar prudente, tome não ter uma postura pública que provoque alguma reação, algum sofrimento. É a nossa sociedade. O sofrimento é visto como uma coisa estranha que tem que ser jogada fora de qualquer forma. Não é assim que a Bíblia vê o sofrimento. Ele vê como parte integral da vida cristã, e se o cristão sofre por amor a Cristo, ele não devia se envergonhar disso, mas glorificar a Deus no seu nome, com esse nome. Vamos agora para o quinto. Então, o sofrimento de vocês vai terminar daqui a pouco. Falta só duas passagens aqui. Verso 17. A ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Quando eu me apaixonei pela que é a minha esposa hoje, eu estava para entrar no seminário. Quando me apaixonei por ela, eu não sabia que ela era filha do reitor do seminário. Quando eu soube, me apaixonei mais ainda, porque eu tinha um chamado para ser pastor, queria estudar teologia, queria me preparar para isso. E o pai dela era o reitor do seminário. E eu querendo namorar com ela. Comecei a namorar com ela, né, antes de entrar no seminário. Primeiro ano, entrei no seminário, primeiro ano, primeira semana, ele passou para mim e disse, gabinete. Ok. Cheguei lá no gabinete, ele falou comigo e disse assim, não estranhe que eu vou lhe tratar com muito mais severidade do que eu vou tratar os seus colegas.
porque eu não quero dar ocasião a que as pessoas digam que eu estou fazendo corpo mole com você, porque você é meu genro. Então, não estranhe o fogo ardente que virá sobre você durante esses 4 anos. Exatamente por isso. Eu disse, tá bom, pastor. Ele disse, lê aquele quadro ali. Aí me apontou um quadro que ficava a 1 palmo do assoalho, tamanho de um telefone celular, com a letrinha miudinha. Eu olhei e não consegui ler. Ele disse, não leia. Aí eu tive que me ajoelhar para olhar o quadro. Então, eis-me de joelho diante da parede, olhando o quadro, e quando eu olhei o quadro, estava aquela frase de Gálatas, não eu, mas Cristo vive em mim. E no lugar da palavra Cristo, o C de Cristo, tinha um homem curvado, exatamente como eu estava, ajoelhado, humilhado. Eu só sentia ele chegar por detrás, colocar as mãos na minha cabeça e dizer, ó Deus, aqui está o teu servo arrependido, humilhado, diante de ti, pedindo a tua graça, né? Tem misericórdia dele. Foi a oração que me acompanhou e sustentou durante os 4 anos de fornalha no Seminário Presbiteriano do Norte. É exatamente isso que Pedro está dizendo aqui. Veja de novo o verso 17. A ocasião de começar o juízo é pela casa de Deus. E essa ocasião já chegou. Já chegou o momento em que o juízo, na verdade, já começou. E ele começa pela igreja. Esse é um conceito que para muitos pode parecer estranho. Da mesma forma que a gente diz que a salvação já começou, e começou mesmo, Deus já começou a nos salvar, já nos tirou do mundo, já perdoou os nossos pecados, já nos aceitou como filhos, já nos deu o Espírito Santo, que são as primícias e um penhor daquilo que Ele vai nos dar na eternidade. Da mesma forma que a salvação já começou, o juízo também já. É que a gente pensa no juízo sempre como sendo futuro, né? O dia do juízo. Só que o juízo de Deus já começou. E os sofrimentos que existem no mundo, os males, as dores, as catástrofes, as grandes angústias que vêm sobre a humanidade, já são parte do juízo de Deus, um prenúncio do dia do juízo e do inferno, do que Deus vai fazer com os ímpios e com os pecadores impenitentes. Ele já começa aqui. Só que Pedro está dizendo que Deus começa a derramar o seu juízo é pela sua casa, exatamente como o meu sogro me disse, eu vou lhe tratar bem mais severo do que os outros, porque eu não quero dar margem para que alguém diga que eu estou fazendo acepção de pessoas, para que naquele grande dia do juízo, ninguém se levante para dizer assim, Deus, tu fostes injusto para conosco, porque os teus filhos cometeram erros, pecados, e mesmo assim o Senhor os perdoou, os livrou de sofrimento. Para evitar isso, Deus nos sujeita aos mesmos sofrimentos que os ímpios passam aqui nesse mundo, e às vezes mais severo. Ele começa conosco. Por isso que eu disse no início, se você se tornou crente pensando que ser filho de Deus vai aliviar a sua vida aqui, você está descobrindo hoje que talvez seja exatamente o contrário. Você foi adotado por um pai que leva a sério a disciplina. Você foi adotado por um pai que não vai deixar você fazer coisa errada impunemente. Você foi adotado por um pai que vai lhe acompanhar e que vai seguir você, vai lhe pastorear, vai lhe ensinar e que muitas vezes ele vai sublinhar o ensino dele com o sofrimento, com a vara, para que você entenda. O que para o mundo é juízo, para nós, na verdade, é correção e disciplina, mas faz parte do juízo de Deus. O juízo já começou e Deus começa pela casa dele. E Pedro faz 2 perguntas a partir daí. Verso 17. Ora, se primeiro vem por nós, se o juízo primeiro vem por nós, através de nós, em nós, através do sofrimento, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Se Deus permite que os seus filhos fossem comidos por leões, crucificados, decapitados, queimados vivos em fogueira, separados da sua família, apodrecessem em prisões, se Deus permitiu que os seus filhos, os cristãos, através da história, e isso está acontecendo até o dia de hoje,
se Ele permite que isso aconteça com seus filhos, o que é que Ele vai fazer com o ímpio no dia do juízo? O que é que você acha que vai acontecer com você que não teme a Deus, que não anda nos caminhos de Deus, que desafia a Deus? O que é que você acha que vai acontecer no final dos tempos, no dia do juízo, quando você for chamado diante de Deus? Que esperança você pode ter? Segunda pergunta está no verso 18. E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. A dificuldade aqui não é dificuldade do tipo assim, é difícil para Deus conseguir salvar alguém. A dificuldade aqui são os sofrimentos. E o justo aqui é uma referência ao crente, não que ele é perfeito, mas ele é justificado mediante a fé em Jesus Cristo. Ora, se é através das dificuldades dessa vida, do sofrimento, que nós entramos no reino de Deus, porque nós sofremos muito antes de entrar no reino de Deus, passamos por muita dificuldade, como Pedro vem dizendo até agora. Aonde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. No dia do juízo ele vai comparecer em que? Como? Comparecer aqui significa o que ele vai argumentar em defesa dele diante de Deus no dia do juízo. Que lugar ele vai ocupar diante de Deus? A resposta é o lugar do culpado. Ele vai comparecer diante de Deus como culpado, que merece a condenação e o sofrimento eterno do inferno. Saiba disso, meu irmão. Por pior que seja o seu sofrimento aqui nesse mundo, ele não se compara com a eternidade de sofrimento que está preparado para o diabo, seus anjos e os ímpios, os infiéis, os incrédulos, os imorais, os adúlteros, os ladrões e os desonestos que nunca se arrependeram dos seus pecados, que nunca os confessaram a Deus e que nunca mudaram de vida. O sofrimento que está destinado a eles é infinitamente maior do que qualquer coisa que você sofra aqui nesse mundo por conta de Jesus Cristo. Última coisa, terminando. É a conclusão de Pedro no verso 19. Por isso, introduz a conclusão, também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Pedro aqui está terminando o sermão dele. Ele está dizendo, à luz desses 5 pontos que eu coloquei aqui, o porquê do sofrimento, o propósito do sofrimento, então, em conclusão, vocês que estão sofrendo pela vontade de Deus, vocês estão vendo que Pedro atribui a Deus o sofrimento. Eles estão sofrendo pela vontade de Deus. Por que é importante enfatizar isso? Porque em algumas igrejas, todo sofrimento é do diabo. Aí quando o crente começa a sofrer, está amarrado. Não aceito. Decreto. Só que Pedro está dizendo que o sofrimento vem de Deus. Pergunte a Jó se não é verdade, mas ele usou o diabo, Deus usou o diabo sim, mas o diabo foi pedir permissão lá em cima. Pergunte a Paulo, segundo aos Coríntios capítulo 12, me foi posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, e quem é que colocou aquilo? O próprio Deus, com o objetivo de humilhar o apóstolo Paulo para que ele entendesse o valor da graça. Os que sofrem pela vontade de Deus, o que é que nós devemos fazer? Pedro diz aqui, como resultado de tudo isso, encomende a sua alma ao fiel Criador na prática do bem, sabendo o propósito do sofrimento, sabendo que ele é temporário, sabendo que ele significa que você vai participar da glória vindoura. Então encomende sua alma ao fiel Criador, quer dizer, entregue a sua alma, o seu futuro a esse Deus, primeiro porque ele é Criador, ele é poderoso para não somente trazer o sofrimento, mas para aliviar o sofrimento e cumprir todas as suas promessas. E segundo, ele é fiel, ele prometeu que depois de você sofrer aqui nesse mundo, ele lhe daria a vida eterna e a felicidade eterna num lugar onde toda lágrima será enxugada. Por isso, entregue sua alma a ele, confie nele. E como é que eu faço isso, pastor? Pedro diz aqui, pratique o bem. O sofrimento tem levado pessoas a praticar o mal. Aquele pequeno empresário cristão, diante do sofrimento, ele às vezes é tentado a usar de meios ilegítimos para salvar a sua empresa. Mas o sofrimento não nos... Aquele homem que está sofrendo no casamento com a esposa, ele é tentado a simplesmente arrumar um amante para aliviar a sua dor. Mas o sofrimento não vem para nos levar a fazer o mal, mas o sofrimento vem para nos levar a praticar o bem,
a enfrentar o sofrimento da forma correta, para glorificar a Deus com esse nome, para mostrar que nós podemos sofrer aqui, sim, mas isso não nos afasta do nosso Deus, porque nós queremos Deus não pelo que Ele pode nos dar, mas pelo que Ele é, pela sua pessoa e pelo que Ele fez em Jesus Cristo. Como é que está você nessa noite? Diante dessa palavra, como essa palavra falou ao seu coração nessa noite? Será que não seria a ocasião nessa noite para você refletir a respeito de como você tem reagido diante das contrariedades, dificuldades, decepções da vida? Talvez murmurando, reclamando do marido, reclamando da esposa, reclamando de Deus, reclamando do vizinho, reclamando de todos. Talvez você tenha se tornado uma pessoa amargurada, uma pessoa cheia de mágoa por dentro, levando no seu coração mágoas de anos passados, quando uma tragédia aconteceu na sua vida. Talvez hoje seja a noite você chegar diante de Deus e dizer: Deus, eu talvez não tenha entendido direito, ou talvez eu nunca vou entender, mas uma coisa eu sei agora, que o sofrimento que me toca é por tua mão, com o propósito de me fazer semelhante a Cristo, de me unir a Ele, finalmente me dar a vida eterna. Perdoa a minha reação, perdoa que eu agi mal diante do sofrimento, que eu tomei decisões erradas, me restaura, ó Deus. Não me importo de tudo ao meu redor fenecer e perecer, desde que eu tenha essa certeza e essa comunhão contigo, que é tão preciosa e que alivia as dores da minha alma. Que nessa noite Deus fale ao seu coração e conforte a sua alma. Amém.